só para continuar com o negócio da Beth, e enquanto você estava falando da sua mãe, ideia, eu tirei umas cartinhas aqui para a situação, para ela, para você. Olha Ai, só, gratidão, Tatuí. por incrível que pareça, você vai falar, não, as cartas estão erradas, mas não estão, não. Olha só, por incrível que pareça, o mundo, tá vendo? O mundo Tô vendo, tô vendo. é é a melhor, a carta mais abrangente do tarô. Ela mostra uma coisa muito boa. E junto com a Rainha de Paus, é uma coisa boa, espiritualizada. Mas olha só, a carta do mundo, ela exige uma mente ampla. Você vê que é uma carta que é uma figura meio medieval, né? Ela tem os 4 elementos, ela fala do universo todo, é uma carta de expansão, né? Tem todos os elementos aqui, água, terra, fogo, ar, uma pessoa cheia, com uma guirlanda cheia de glória. E é o seguinte, exige uma mente expandida. Tem outras cartas que são muito boas, mas que não exigem mente expandida. A gente olha só para a situação, e vê e analisa a situação. Aí, o que seria uma mente expandida em relação à sua mãe, aos seus pais? Procura começar a ver os seus pais. Você lembra nessas aulas que nós já passamos aqui? Procura ver os seus pais como seres. Não estou dizendo seres que é o espírito desencarnado, não. Mais do que isso. Quando a gente começa a ver pessoas como seres, a nossa mente começa a expandir, como a carta desse mundo aqui. Sabe? Como Jesus falou, quem é minha mãe, quem é meu pai? Ele não via a mãe dele como mãe. Ele via a mãe dele como um ser. E quando ele estava morrendo na cruz, ele olhou, acho que é para João, e falou para João, para a mãe dele: Eis aí o teu filho. Sabe, que estranho isso, né? Como assim, eis aí o teu filho? Quer dizer, como ele não é filho dela? Então, mas ele tinha uma visão muito além do que os olhos podem perceber, sabe? E nós todos, segundo os Vedas, somos seres, somos existência. Essa existência não é o nosso corpo e nem é o espírito desencarnado. O espírito desencarnado é um corpo. Eu, quando morrer, vou virar um espírito desencarnado, quer dizer, é um outro corpo, igual a esse corpo. E a sua mãe, o seu pai, você, mas eu não estou falando desse tal espírito desencarnado, não. A gente tem que ampliar a nossa consciência. É a essência, né? Você está falando da essência. São pessoas, são espíritos em crescimento. Eu acho que é a palavra que me é familiar. Somos todos, em essência, estamos em crescimento, em expansão. Ver eles fora da caixinha de pai e de mãe. É isso que você está falando. Muito É, para mim, muito claramente, na verdade, assim, né? esse ser a que eu estou me referindo, ele nem expande. Ele já é a consciência infinita. Ele é o que é o eu sou, o seu real ser. Né? Que os Vedas, eles insistem nisso uma certa chatice até, de tanto que eles insistem. Né? É o eu sou, que eles chamam de Atman. E esse eu sou de cada um é, é infinito, imutável. Ele não regride nem amplia. Ele é o que ele é. Imagina como se fosse, como nós aqui no Ocidente encaramos o Deus, o Deus. Esse Deus que nós encaramos aqui não pode ser um Deus que evolui e nem que regride, nem que precisa de nada. Aí, quando Deus se apresentou para Moisés, ele disse a coisa mais que parece a coisa mais óbvia do mundo. Ele disse: "Eu sou o que eu sou". E o que os Vedas dizem é isso que nós aqui no Ocidente chamamos de o Deus, na verdade, somos nós, é a nossa essência, o nosso eu sou de cada um. Eu sou. E eu sou o Marcelo, a sua mãe é a dona Cideia, sabe?
Quando a gente começa a enxergar a gente, todos nós, como o eu sou, não como espírito desencarnado, mas como o eu sou, tudo começa a fazer um sentido muito diferente. É uma coisa até mística. Eu sei que esse assunto é profundo demais para o nosso nível aqui ainda, mas a nossa conversa puxou esse assunto, sabe? Eu ia continuar falando de conflitos e tudo, mas a nossa conversa puxou esse assunto. Quando a gente olha para a gente como o eu sou, a gente parece que transcende tudo. Tudo. A gente vive as nossas necessidades, sabe? A necessidade da cura, de ganhar dinheiro, e disso, daquilo, os nossos problemas, as necessidades que o Itamar está tendo desses exames médicos todos, e o Paulo, então, nossa, principalmente. E todos nós temos problemas. E todos esses problemas são conflitos. Quando a gente tem uma visão restrita da gente mesmo, parece que esses conflitos e nós somos a mesma coisa. Sabe, a gente vibra na frequência desses conflitos. E aí, o que os Vedas dizem? Quando a gente está vibrando na frequência desses conflitos, quando algo começa a não dar certo, eu começo a ficar alterado de alguma forma. Ou me dá ansiedade, ou uma certa tensão, ou tristeza, ou medo, sabe? Ou uma euforia, sabe? São sintomas que os Vedas chamam, resumem tudo numa palavra, krodha, krodha, krodha. Então a gente entra em krodha, quando a gente entra em sintonia no nível desses conflitos, no nível do eu sou o Marcelo, você é a Beth, a sua mãe é a dona Cideia. Mas quando a gente amplia a nossa consciência, eu sei que isso está um pouco místico demais, mas a gente tem que dar uma forcinha na nossa imaginação, tá? Quando a gente tenta entrar na consciência do eu sou, parece que esses nossos conflitos ganham por nós uma visão, uma abrangência diferente. É como se nós fôssemos Deus. Imagine Deus olhando o mundo. Imagine, só imagina, todo mundo aqui. Imagina, vamos brincar de imaginar. Imagina Deus olhando o mundo. Agora imagina você olhando o mundo. Ah, tem uma visão bem diferente. Você olhando o mundo, você diz, a minha mãe está doente. O Itamar diz, eu estou com problemas, aqui, aqui, ali. Nossa, minha vida. Eu, Marcelo, também vejo diferente quando eu estou com a mente pequena. Sabe por quê? Essa semana eu estou com muitos problemas. Não se compara com o de vocês, mas ao mesmo tempo quebrou aqui em casa a minha geladeira, e agora eu estou sem geladeira ali, o fogão e a máquina de lavar. Tudo quebrou. A casa parou, né? Não come, Imagina hoje alguém não vivendo lava, não faz mais nada. partes do nosso corpo, né? Só falta quebrar o micro-ondas. No computador, pô, nem brinca, não vou nem falar para não dar ruim. Quando eu acabar essa nosso encontro aqui, eu vou aproveitar que o computador está ligado e vou já pesquisar a máquina de lavar na internet. Quer dizer, quando tudo isso aconteceu, eu fiquei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Mas isso é o Marcelo olhando o mundo. É só, vamos brincar de imaginar. Eu estou seguindo essa carta, viu? A expansão da consciência. Vamos brincar de imaginar. Como se fosse, não Marcelo, mas Deus olhando essas situações todas. Você, Beth, pensa assim, nossa, caramba, minha mãe, difícil nessa situação, naná. Eu, Marcelo, penso, caramba, foi quebrar tudo de uma vez, e logo numa hora que eu não estou com muito dinheiro, porque nesse mês eu tive que pagar, todos nós, né, o IPVA, que eu tenho um carro aí, IPTU,
E tem outra coisa que eu esqueci. Esqueci. São impostos. E ainda acontece essas despesas aí. Então, meu Deus, eu não estou com dinheiro preparado para isso. Então, aí eu fiquei. Então, nos olhos do Marcelo, meu Deus, isso é uma coisa. Mas pensa bem, se fosse Deus, Deus ia olhar para mim com os olhos de Deus e ia pensar: ô Marcelo, lá embaixo, ô Marcelo, quem você acha que quebrou os seus eletrodomésticos? Fui eu, Deus, que quebrou tudo isso. Na hora certinha que eles tinham que ser quebrados. Beth, quem você acha que instalou essa doença na sua mãe? Beth, você acha que existe um Satanás, por acaso, que colocou doença na sua mãe? Ou uma doença no Itamar? Ou no Paulo? Por acaso existe um Satanás que se opõe a mim, o grande Deus? Não é, não. Eu, Deus, fiz isso tudo. Porque não há nada que eu não faça e nada que não seja eu mesmo. Tudo sou eu. A doença da sua mãe sou eu. A doença do Paulo, do Itamar, os meus eletrodomésticos, tudo sou eu, Deus. Arthur, e quando você fala assim, você está querendo dizer que é a manifestação de Deus em mim, é isso? Seria uma coisa assim? Para eu Eu entender. estou querendo dizer o seguinte: Ah, eu estou colocando a visão ocidental. sim, Mas na visão dos Vedas, não existe um Deus que que interfere. provoca isso tudo. Ah, perfeito. Existe aquilo que você é. E esse você é infinito. É como se fosse o nosso Deus. A nossa essência infinita é tudo. E tudo existe nessa nossa essência. Eu sei que é difícil entender isso. Tudo existe nessa nossa essência infinita. A vida da sua mãe existe em você. Os meus eletrodomésticos existem em mim, porque a minha essência é infinita. E se é infinita a minha essência, tudo nela está. E ela é tudo. Os Vedas têm uma palavra, uma frase que é tatuam asi. Você é isto. Isto se referindo ao todo, ao infinito, que nos Vedas é Brahman. Brahman é o todo, é o infinito. Então, tudo é você. Só que não é você, Beth. Tudo é você. Se a gente não acreditar numa visão ocidentalizada, num Deus que é infinito, então o nosso lugar não é no Vedanta. Não é aqui. Não é nesse grupo, nesse horáriozinho daqui. Aí a gente tem que ir para um outro lugar, onde que acredita num Deus finito, que acredita que existe um Satanás que se opõe à vontade de Deus. Sabe? Aí é outro lugar, mas não será aqui. Da mesma forma, aí sim, numa visão mais do Vedanta, se a gente acredita que o nosso eu sou é finito, o nosso lugar igualmente não é aqui. E esse eu infinito, quando você olha para sua mãe e vê nela, ou tenta ver esse eu cuja essência é infinita, cuja essência é Deus, quando a gente enxerga isso, e quando você enxerga isso na sua mãe, você se liberta dela, se ideia, mas e se unifica a ela, eu sou o Deus. E aí, com essa visão, com essa visão, a sua mãe é essa ideia? Claro que é, mas ela é muito mais do que isso. Ela é o eu sou. Porque nada pode ser diferente do eu sou, porque o eu sou é infinito. Então, com essa visão transcendental, a sua mãe sempre
existirá. É impossível que ela não exista, porque ela é tão infinita quanto você, quanto todos nós. E esse infinito, isso é Deus, é Brahman. E quando você olhar para sua mãe com esse foco, vai acontecer algo muito gostoso e grandioso dentro de você. E você vai ver que a própria morte começa a não fazer sentido algum. E aí você vai cuidar da sua mãe com uma visão enorme, com uma visão de Deus. E isso faz milagres. Agora, quando a gente tem uma visão baseada no Marcelo, numa visão mais limitada de nós mesmos, isso certamente gera Krodha, que se manifesta no nosso corpo de formas diferentes para cada um. Mas se manifesta geralmente como ansiedade, nervosismo, ou uma tristeza assim sofrida. Sabe, a tristeza não é ruim, mas uma tristeza que é Krodha, ela é uma tristeza sofrida, que dói. Sabe? Aí é isso. E tudo é a visão transcendental que nós temos sobre nós mesmos. Essa visão é o objetivo do Vedanta. Vou te fazer uma pergunta de prova agora. Eu consegui entender como você está falando. Agora, como despertar isso em alguém que nesse momento está sofrendo até por antecipação, como eu te falei. Ela ainda é muito ansiosa, a gente não sabe, esperamos que não seja pelo quadro que ela está fazendo. Eu quero despertar isso nela, essa confiança, essa certeza de que, como você mesmo falou, estamos todos dentro, vê se eu captei, né? Estamos todos dentro do Brahma. Ela está em mim, eu estou nela. Então, eu quero passar isso. É aí que está, foi o que eu te falei, foi o meu grande exercício. Foi, quando eu falei para você do conflito, qual foi o conflito que eu estava passando? Que eu estava tentando explicar e não estava conseguindo. Até que teve um momento, explicar e peço, calma, vai dar tudo certo. Quebrar o ciclo da ansiedade para mostrar para ela toda essa amplitude de toda essa integração, de tudo isso que você está me falando. De outra maneira, porque eu não falei em Vedanta, né? Mas eu queria que ela sentisse isso, que nós estávamos integradas. Não, ela está integrada não só a mim, como a todos da minha família, nós estamos uns dentro dos outros, que você fez uma imagem, para mim foi quando você falou, você está nela e ela está em você, para mim é isso que eu quero que ela sinta. Foi o meu maior exercício, eu te confesso, foi tentar fazer com que ela visualizasse isso, sabe? E é um exercício que está sendo contínuo. Eu não desisti, não. Estou ali, firme com ela. Eu, meus irmãos, a nossa família, para que ela se sinta aconchegada e esse grau de ansiedade que ela tem seja capaz de ser reduzido por ela entender que ela faz parte de tudo isso, que estamos uns dentro dos outros, nessa integração. E isso como você falou, é além, pelo menos, eu vejo assim, além da questão religiosa. Ela é espírita, ela entende de uma certa maneira. A linguagem que a gente usa aqui para entender o Vedanta é uma linguagem muito particular. É ampliar o nosso universo para entender como funciona uma mente diferente da nossa, que nós somos ocidentais. Eles têm uma maneira de pensar muito particular, e eu acho que, foi como falei na semana passada, o que eu acho bacana, bonito, numa conversa como essa nossa, é a gente ter a oportunidade de entender, de ampliar o nosso horizonte, a nossa consciência, tentando entender maneiras diferentes de abordar essas questões todas, né? Eu me encanto não estou puxando, já falei isso para você, né? Eu gosto disso, porque isso me abre a cabeça. E é isso que eu queria ver, como fazer isso com relação a ela. E no dia a dia, conversando, trazendo esses elementos, mostrando isso, porque eu acho que isso é uma caminhada interna, né? É uma caminhada de cada um, né? Entendi.
estou Vou te equivocada? responder. Mas antes de responder, deixa eu só falar uma coisa para todo mundo, né? Essa conversa que eu estou tendo com a Beth já é a aula para todos, tá? Então, vocês, não sintam vocês que eu estou dando uma aula para a Beth. Esse tema que a Beth está falando é um tema de Vedanta muito importante e é o tema da aula de hoje. Aliás, essa forma de diálogo e trazer o conhecimento através de um diálogo é muito adotada na literatura védica, viu? Por exemplo, o livro Bhagavad Gita é um diálogo entre Krishna e Arjuna. É um diálogo. As Upanishads, que são livros transcendentais, geralmente são em forma de diálogo, não é? Eu vim até com uma camisa da Bhagavad Gita, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, que tem Krishna e Arjuna na carruagem, aqui puxada por cavalos, tá vendo? Eles estão dialogando aqui na carruagem. É uma carruagem de guerra, tá vendo? E guerra, nesse caso, significa um conflito. Então, bonita a camisa, né? Eu gosto muito dela. Né? Comprei na Feira Nordestina de São Cristóvão. Na Feira Nordestina, muito bom, Então, muito o bom. negócio é o seguinte: então você vê, é um diálogo baseado em conflitos. A guerra é um conflito. Então, gente, isso aí é só para dizer que esse diálogo é para todo mundo, viu? E não é fechado o diálogo com a Beth, não. Todo mundo pode falar e é bom que fale. Mas é o seguinte: a resposta da Beth é o seguinte: como a Beth pode levar isso para a mãe dela? Olha, olha só a cartinha. Isso é Eremita. eremita? É o eremita com o rei de paus. O que é o eremita? Você, Beth, o eremita é uma carta fechada. Olha só. O eremita é uma carta fechada. Aquele que você, personagem medieval, que fica assim, uma luminária, assim. É uma carta fechada nele mesmo. E o que você quer é impossível. Você está encarnada como Beth. A sua mãe está encarnada como Cideia. Você, olha o eremita, você tem que olhar para você e mais para ninguém. É impossível você querer isso. E nem é bom que você queira, porque isso mostra uma certa índole, apesar da boa intenção, isso mostra uma certa índole controladora, que você Tá, quer inserir na cabeça da sua mãe uma coisa que você quer, é um desejo seu sobre o outro. sim. E isso, os Vedas dizem o seguinte: o caminho do yoga, eles chamam do caminho do yoga, não é o caminho da transcendência, da evolução, essas coisas. O caminho do yoga é individual. Muita gente critica essa frase típica do Vedanta, dizendo que isso é egoísmo, mas não é não. O caminho do yoga é individual. Você, a única forma de você influenciar alguém, a única forma, é você olhando para você e você usando os conflitos do seu dia a dia e também os não conflitos para a sua própria transcendência. Aí você cresce. Quando você cresce, você expande a sua consciência, você cresce, você ganha poder. O nome desse poder em sânscrito é uma palavra muito bonita, Shakti. Shakti. Excelente palavra para botar como nome de bichinhos. Shakti. Então, Shakti significa poder. Quando você chega perto de uma pessoa com Shakti, a pessoa não precisa falar nada. Você sente uma coisa nela. A única forma de você influenciar alguém é indiretamente através da sua Shakti. Assim, eu não queria nem influenciar, não, eu só queria ajudá-la a lidar melhor com a situação. Mas eu entendi como você falou, e eu acho que a caminhada é individual, eu não posso fazer a caminhada por ela. Isso foi uma das coisas mais difíceis de aprender, que a gente não pode vivenciar o outro tem que caminhar sozinho. A É, caminhada é individual, não adianta. é individual.
O E que eu aí, faço é conversar mesmo. Assim como nós estamos conversando, e você está me mostrando, conversando, e a gente vai aprendendo, é isso que eu queria dizer para você. É o que eu procuro fazer com ela, mas eu vou tentar não ser controladora. é Não, isso. é isso que eu vou trabalhar em mim, não ser controladora, tentar levar e deixar ela fazer o que ela quer. Porque, na verdade, o que te gera ansiedade é a índole controladora. Perfeito. É assim, com certeza. Geralmente, a ansiedade é isso. É fruto da índole controladora nossa. E todo mundo, hoje em dia, tem ansiedade. Todo mundo tem. No nível pequititinho, no nível médio, no nível grande. Só não pode deixar escalar, é o que eu falo para ela. Ansiedade É, é normal, só não pode ultrapassar o limite do saudável, que aí é aí que vem a pressão que sobe, aí a gente corre com ela para emergência, por coisas que não precisaria que ela perdesse essa, é. como é que eu vou dizer, o lidar com problema. Caramba, com a vida que a gente vive, não tem como a gente não lidar com problemas. A gente tem problemas o tempo inteiro. Não tem nada. Ó, o Bhagavad Gita é um conflito, tá vendo? Sim, Conflito. E uma coisa, uma palavrinha muito falada na literatura é Dharma. Dharma. Apesar do caminho ser individual, todo mundo tem que cumprir o seu Dharma. Dharma é aquilo que você tem que fazer, pela sua função, né? Então, você, como filha, qual é o seu Dharma? A sua função é cuidar da sua mãe. Você não pode negar o seu Dharma. Sabe? O Arjuna, como um guerreiro aqui, na guerra, qual é o Dharma dele? É um soldado, ele tem que lutar na guerra, ele não pode negar esse Dharma dele. Então, se você cumprir o seu Dharma, sempre tem que cumprir o Dharma, seja ele qual for. qual for. Se você cumprir o seu Dharma, mas com a consciência mas não, se você cumprir o seu Dharma e com a consciência transcendental, pronto, já é a sua influência. Mais nada. Mas se você deixar de acompanhar a sua mãe, de estar com ela, de ir ao hospital, ou qualquer dharma de qualquer pessoa, isso não é bom. Você não vai expandir nada nem em você, nem nas outras pessoas. Mesmo que o dharma seja estranho da gente entender. O dharma de Arjuna é um guerreiro, ele tem que ir para a guerra matar. E Krishna diz: esse é o seu dharma. Vá, lute e mate, ou morra. Mas o Sim, seu aprendizado, o seu crescimento está lá, no cumprimento do seu dharma. eu lembro disso porque estudando o Bhagavad Gita lá na Ramatiz, né, a casa da onde muitos aqui foram oriundos, a gente fala isso e é muito interessante, porque é uma guerra entre duas famílias e ele precisa ter essa questão trabalhada, e essa questão trabalhada é ele com ele mesmo, né? Então é difícil. Você lutar contra algumas coisas que você faz que não são boas para você. Então, eu acho é uma maneira muito interessante de ter trazido esse tipo de conflito para a gente trabalhar isso. Então, eu acho que, no final das contas, na semana passada, quando a gente teve que você deu a lição para a gente olhar para os conflitos, conversamos muito sobre conflito, e eu estive com a minha visão mais aberta para esses conflitos, e aí eu encarei esse de frente, né, e trazendo aqui para a discussão. Acho que a gente está complementando muito bem a nossa discussão da semana passada, porque É, acho que está sendo, né, um exercício mesmo de visualização, né? eu também acho. E é importante para mim também, para eu saber lidar com esse terremoto que está acontecendo aqui na minha casa. Meu Deus. E a importância do Vedanta é justamente essa: é a gente colocar na prática do dia a dia esse conhecimento, viu? Porque não adianta nada a gente ter esse conhecimento se não colocar no nosso dia a dia. E o dia a dia, geralmente, nos conflitos. A coisa do problema de saúde. Meixo Sama, que é o líder espiritual da Igreja Messiânica, ele resume todos os nossos problemas, todos, em apenas três. É, problemas com saúde, problemas com prosperidade, dinheiro, né? E problemas de falta de paz. Então, ele falou que as três coisas boas do universo são saúde, paz e prosperidade, em oposição a doença, conflito e miséria.
né? Os três problemas do mundo. Pensa bem, ele tem toda a razão. Doença, conflito, problemas, conflitos, e miséria. Não tem outro problema. O problema que nós estamos vendo aqui hoje, que é mais assim de todo mundo, é a saúde, né? A doença, a saúde, a oposição à doença. Né? Aquele nosso papo inicial, né, que eu falei com a Beth, mas é que é para todo mundo, é bom. Não é fácil de atingir, mas é bom. Pensa no Deus ocidental. Não é a visão do Vedanta, mas fica mais fácil para a gente entender a situação. Pensa no Deus ocidental. Quem instalou essas doenças no corpo de todo mundo? Da mãe da Beth, Dona Cidéia, do Itamar, do Paulo, da Cristina, que sofre de dores. E eu sofri de dor, eu sei que eu já passei por isso algumas vezes, né? Eu já fui operado 5 vezes. Ao todo, eu fiquei mais de 1 ano no hospital. E na época nem existia celular, internet para ficar distraindo, não. Era televisão que tinha só 3 canais, a Globo, Tupi e mais o outro lá. Ainda tinha que ir até lá para fazer assim, para mudar o canal. Então eu ficava no hospital olhando para o teto. E eu senti muita dor, tinha que tomar morfina na veia, foi um problema sério. E aí, para aliviar a dor, eu sei exatamente qual é o problema de sentir dor. E uma das piores coisas do mundo é a dor. E pior do que a dor é a dor crônica, que ela está o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, não sai nunca. Não há como a gente ficar feliz com essa dor crônica. Não há como. Mas eu sei que a missão é difícil. Mas pensa naquela conversa que eu tive lá no início. Imagina, colocando numa visão ocidental, que eu repito, não é a visão dos Vedas, mas fica mais simples da gente entender. Pensa num Deus infinito e pensa, quem instalou essa dor em mim? Cris, quem instalou essa dor em mim? Pensa nessa forma. A única resposta possível seria Deus. A única resposta possível é Deus. Porque Deus é a única resposta possível para qualquer coisa que você pense. Então, se nós estamos passando por problema de saúde, isso é Deus. E você, Cris, e todos nós, Itamar, nós temos uma difícil missão de ficar com a mente focada em Deus o tempo inteiro. Quando a gente foca em Deus e foca na nossa dor ao mesmo tempo, e quando a gente compreende que tudo é Deus, a gente vai olhar para a nossa dor de forma diferente. Por que você acha que Jesus curava a dor das pessoas? Porque por quê? Com que poder? Porque tinha ele tinha uma visão de Deus como o todo, como tudo que existe é Deus. E ele disse: eu e o Pai somos um. Ele sabia, o eu sou dele é Deus. Então, quando ele via uma doença, quando ele via algo ruim, ele não via o algo ruim, a doença. Ele via Deus, porque ele via Deus em tudo, em tudo. E esse era o poder dele. Então, nós aqui, agora eu vi aí que a Neila também tem dor crônica, né? Então, esse grupo realmente está regido por essa índole hoje, essa premissa hoje, a dor, a saúde, doença. Se a gente conseguir enxergar Deus aí e focar a nossa mente em Deus, e Deus não é algo separado de mim, e nem é um ser superior a mim que me ilumina, não é isso. É a minha essência, é aquilo que eu sou. Quando a gente consegue ou tenta atingir essa visão que é a visão de Jesus, quando ele diz eu e o Pai somos um,
a gente atinge um nível de consciência que é o desejado, entendeu? E quando a gente atinge esse nível de consciência, acontece um milagre. E a dor some, assim como os conflitos e a miséria. Tudo some, porque somem os sansaras que provocam esses males. Então, a nossa difícil missão, até o nosso próximo encontro, é ampliar a nossa consciência. Deixa eu pegar a cartinha aqui de novo. Ampliar a nossa consciência expandir a nossa consciência para a nossa essência, eu sou. Expandir a nossa consciência para Deus. E o nosso amor a esse Deus, o nosso amor ao nosso eu infinito, o nosso amor tem que ser tão grande, apesar da dor. Na verdade, quem sente dores crônicas, quem passa por problemas de saúde, são espíritos que estão com pressa de expandir a consciência. E sentem essas dores como uma oportunidade de expandir a consciência. Então, vem aí a coisa do conflito nos Vedas. A importância dos conflitos são oportunidades para a transcendência, oportunidades que nós pedimos para ter para expandir a consciência. Mas na hora que a dor chega, na hora da batalha, a batalha, entendeu? Na hora da batalha mesmo, a gente foca no eu separado, no eu Marcelo, e nas necessidades do eu Marcelo, e na necessidade que a minha dor vá embora e que eu quero muito que ela vá embora. E aí a gente foca no eu. E o motivo pelo qual nós solicitamos essas nossas doenças ficam perdidos. E aí a gente encarna milhares de vezes, sobre os sansaras do conflito, os sansaras da doença, da miséria e do conflito, para a gente ter oportunidade de evolução. Então, o que eu peço para vocês é, não percam essa oportunidade, por mais difícil que ela seja. Isso está acontecendo por nossa solicitação. Por mais difícil que ela seja, não perca o foco, que é única e exclusivamente Deus. Porque essa dor que você está sentindo é Deus também. E é uma oportunidade para você se conectar a Ele. Numa visão dos Vedas, você está tendo uma oportunidade de atingir a sua própria essência infinita, que é aquilo que você de fato é. Ah, isso é muito difícil. Olha, eu não estou dizendo que é fácil, mas o objetivo da gente estar aqui é único e exclusivamente esse. Essa essência infinita. Tem versos em sânscrito que eu gosto muito, né? Eu vou falar porque esse verso tem força, não vou traduzir. Yoma meva masabudu janate purushota mansa sarvavid bhajati man sarvabhavena bharata. It guyata mashastamita mukta mayanaga etat budwabun mansyat krit kritascha bharata. Esses versos dizem o seguinte: quando a gente atinge essa consciência de Deus, essa consciência infinita, o nosso objetivo está cumprido. Krit kritascha bharata. O nosso objetivo está cumprido. Então, o nosso objetivo não é exatamente ficarmos curados, e nem consertar os eletrodomésticos, e nem essas coisas. O objetivo sempre será Deus. Sempre será. Como foi para Jesus, e terá que ser para nós também. Certo? Acho que já está dando a nossa hora, né? Está dando a hora. A nossa irmã Neila tinha um questionamento, mas está em cima da hora do nosso encontro para o estudo do Livro dos Espíritos.
Você pode, por gentileza, fazer a sua oração, Marcelo, Gratidão, para Marcelo. nós encerrarmos. Se eu soubesse, eu pegava o violão, tinha trazido o violão aqui para cantar um mantra e tal, né? Mas a minha oração é o seguinte: a gente colocando a imagem de um Deus ocidental, colocando a imagem de um Deus separado, que não é real, certo? Não é real. A nossa oração final vai deixar de ser uma solicitação a esse Deus. Vai deixar de ser: Deus, me dê saúde. Deus, me dê prosperidade. A nossa oração final não vai ser a solicitação dele, vai ser o oferecimento a ele. Então, a gente oferece, porque quando a gente oferece, a gente se integra. Quando a Beth se oferece à mãe dela, na verdade, ela se integra à mãe dela. Né? O Itamar, com os problemas que ele está passando, o Paulo e todos nós, a Neila, né, e a Cris também, quando a gente se oferece isso, a gente se integra a isso. Então, a nossa oração final agora é de um oferecimento a Deus. Então, Deus, apesar de você não existir, apesar da única coisa que existia ser a nossa essência infinita, e o infinito é um só, e nós somos esse um que pode ser chamado de Deus. Apesar, então, a isso que eu optei chamar de Deus, a esse Deus, nós oferecemos tudo. Nesse nosso encontro, nós oferecemos as nossas doenças a esse Deus. Não solicitamos desse Deus a cura, não pedimos desse Deus a cura. Não fazemos isso. Nós oferecemos a esse Deus, nessa oração final, as nossas doenças e os nossos conflitos. Está oferecido quando eu bater palma 3 vezes. Na terceira palma, todos nós ofereceremos mentalmente todos os nossos conflitos a Deus. 1, 2, 3. Tudo está oferecido a Deus. Se é oferecido, não é mais nosso. Não cabe a nós a solução. Cabe a quem a gente oferecer. Quando a gente oferece um presente para alguém, aquele presente não é mais da gente. É de quem, para quem a gente deu o presente. O bom e o mau uso que outra pessoa vai fazer do presente, você deu, não é mais da sua conta, você deu o presente. Se a pessoa vai pegar o presente e vender para outra pessoa, o problema é dela, não cabe a você julgar. Então, quando a gente oferece os nossos problemas, as nossas dores, as nossas coisas a Deus, cabe a Ele a solução. Não a você, não é mais seu. Está oferecido. Está oferecido. Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Paturia. Gratidão. Gratidão.